Saudade. Como explicar essa palavra que ecoa aos nossos ouvidos? Para começar, saudade indica a falta de algo que se tinha. E se passarmos isso aos sentimentos, diremos que a saudade acontece quando não temos mais alguém continuamente ou que gostamos muito. Em segundo lugar, a vontade de rever ou reviver esse algo ou alguém. Neste ano, a palavra saudade bateu mais forte ainda. Bateu na porta de mais de 4.500 famílias que perderam mães, pais, filhos para o vírus devastador que atingiu o mundo. Um vírus que ceifou vidas, sem avisar, sem a chance de uma despedida, um último adeus. Em Manaus, famílias inteiras choraram a dor da separação. O mês de abril foi um dos mais dolorosos e devastador. Um ano que todos querem esquecer. No dia 5 de abril, o vírus levou o Raimundo Adalberto, o Beto, o professor de 58 anos. Oito dias depois, no dia 13 de abril, Yolanda Sinibu, de 48 anos, uma comerciante, que também foi vencida pelo coronavírus. E no dia 1º de maio, Ranieri Thiago Sinibu, de 52 anos, que deu entrada no hospital em estado grave e não resistiu. Eram 3 irmãos que amavam a vida. Viemos conhecer a matriarca, a mãe dessa família, que após 7 meses da morte dos filhos, não é mais a mesma. Nas paredes da casa, imagens de vários santos. Na mesa, a Santa Ceia. Religiosa, ela reza no pequeno altar que tem em casa. É devota de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, cidade amazônica onde nasceu. Aqui mora a mãe de 12 filhos, entre 40 a 60 anos, Dona Maria Nunes Sinibu, mais conhecida como Maria Moutinho. Hoje ela tem 76 anos, é viúva, é professora aposentada. Com um olhar triste, reflete o luto, a dor da perda. Ela vive nesta casa onde criou todos os filhos. No colo, a foto dos filhos que morreram e também de todos a quem deu à luz. E agora eu vou conversar com a matriarca da família, a Dona Maria. Ela que está aqui, ó, sentadinha no quarto dela. Ela que é mãe de 12 filhos, infelizmente perdeu 3 para o coronavírus, para o Covid-19. Dona Maria, eu vou conversar aqui com a senhora. Eu sei que a senhora está um pouco limitada, né? Que depois de todos esses acontecimentos, ela sofreu um AVC, mas já está se recuperando, já está quase boa, né? Vamos torcer que ela recupere a saúde dela, mesmo com esse abalo sentimental, esse abalo emocional na sua vida. Dona Maria, conta um pouquinho pra gente, como é que era a vida quando a senhora tinha os seus 3 filhos que foram vítimas dessa doença. Era uma maravilha, né? Era muito bom. Era muito alegre. E hoje tudo mudou, né, Dona Maria? Fico muito triste. E o interessante de toda essa história é que os 3 filhos morreram no mesmo mês. Morreram todos, um no dia 1º, um no dia 5, outro no dia 13. Os 3 filhos morreram no mesmo mês, no mês de abril, num período onde realmente houve o pico da pandemia aqui em Manaus. E a Dona Maria perdeu os filhos nesse momento. Como que foi, como é que a senhora reagiu nesse momento que a senhora acabou de enterrar um filho, teve que enterrar outro e em seguida outro filho? Pois é, foi muito difícil, né? Foi muito triste. Perder 3 assim,
Hoje é difícil, mas quanto mais deixe. Mas Deus, Nossa Senhora, me deu muita força. E é uma dor que nunca vai passar, né, Dona Maria? Nunca vai passar. Não passa, não. Calma, mas não passa. Gente, eu não quero forçar a Dona Maria a falar um pouco mais, né, até porque ela está um pouco debilitada. Mas o que a gente quer mostrar nessa reportagem é que um vírus tão, vamos dizer assim, covarde, né, não escolhe cor, raça, religião. Ele é um vírus devastador. No mundo todo se fala, se ouviu falar, alguém que a gente conhece já passou por essa situação, já perdeu um filho, um amigo, um parente. E essa senhora, a Dona Maria, que é uma pessoa muito conhecida aqui no bairro, chegamos até ela através dos vizinhos, de informações que disseram onde ela morava, porque a história dela é muito interessante. Uma história onde fala que uma mãe que perdeu 3 filhos, perdeu no mesmo mês. É muito difícil encarar uma situação como essa. E eu não sei nem o que perguntar mais para a Dona Maria, porque a gente fica comovida, né? Porque eu sou mãe, eu nem imagino como é viver sem meus filhos. E a senhora já nessa idade, né? Não esperava nunca passar por isso na sua vida, né? Não. Nunca, nunca, nunca. Não esperava perder nenhum, mas perdi 3. Dona Maria, a senhora acredita que se o Estado tivesse dado um suporte maior para as vítimas do coronavírus aqui em Manaus, no Amazonas inteiro, eles poderiam estar vivos hoje? Eu acho. Eu acho que poderia sim. Mas não teve quase ajuda de ninguém. Eles adoeceram, foram embora para o hospital e desde aí a senhora não soube mais, não pôde falar mais, só soube que eles estavam mortos. Foi. Só soube que eles estavam todos mortos. Eles, quando foram internados, eles chegaram a ficar entubados ou não conseguiram nenhum apoio, não conseguiram nem entrar na UTI, não conseguiram nada. Como é que foi para quando eles chegaram lá no hospital? E ficaram só internados. Mas não se entubaram, não. Ficaram só internados. E mesmo assim, Não teve jeito, não. a nora sempre presente se mudou para cá para ajudar a sogra a superar os dias difíceis do vazio que existe nela. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Daniele, ela que é nora da Dona Maria, mora com a Dona Maria aqui na própria casa da Dona Maria. E ela vai contar um pouco para a gente sobre tudo o que aconteceu. Desde o mês de abril, quando começaram a adoecer os filhos da Dona Maria, teus cunhados, tua cunhada. Houve mais casos de Covid-19 aqui na casa? Outras pessoas, outros familiares e filhos, sobrinhos também adquiriram a doença? Sim, quase toda a família adquiriu a Covid. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar, né? Só não meus 3 cunhados. Nesse momento que vocês souberam que eles estavam maus no hospital, estavam internados, e quando veio a notícia que eles haviam falecido, como foi a reação da família? Como foi que vocês ficaram? Vocês atribuem a quem essa perca? A falta de estrutura do Estado, da saúde pública? A saúde pública, né, estava um caos na época, né? E eu assim, particularmente, né, eu boto a culpa neles, porque eu acho que devia ter mais, dar apoio às famílias, né, nessa hora, nesse momento de dor, que todos precisavam deles, né? O meu cunhado, o Tiago, ele chegou à porta do Delfina e fecharam a porta. Ele estava passando mal, então foi no caso que transferiram ele, a família, né? O filho dele trouxe ele no carro acho que foi pro 28, pro Platão Araújo. Foi lá que quando tentaram socorrer, já era tarde.
E te fizeram a reanimação, mas não deu mais jeito. Então, assim, se tivesse atendido ele lá, talvez teria ainda tido chance. E os outros 2 casos? Os outros 2 casos, eles passaram mal em casa. Um foi para o 28 e a outra foi para o Platão. Aí chegaram já muito mal, chegaram a ser entubados, mas não resistiram. Ficaram, acho que, 4 ou 5 dias entubados. Foi muito rápido no momento que eles descobriram que estavam infectados com o vírus, até eles chegarem ao hospital e chegar à fatalidade? Sim, foi. Eles ficaram doentes em casa como uma virose, né, uma dor no corpo. E aí ficaram ainda em casa, tentando, né, uma melhora, mas não conseguiram. Foi quando resolvemos levar para o hospital, só que o Aldoberto, no caso, já foi no SAMU, já com falta de ar, né? E aí Yolanda Sinimbu não. Ela foi carro próprio, o esposo dela levou, mas chegando lá, tiveram que ser entubados com urgência. Só que a gente não sabia que eles eram diabéticos. Descobriram lá que os 3 eram diabéticos. E a gente não sabia. E acho que agravou também, né? Então, quando vocês... A primeira morte aconteceu no dia 1º, a segunda, dia 5. E aí foram mais 8 dias para a terceira morte. Terceira morte dentro da família. 4 em apenas um mês. Quer dizer, em 13 dias, vocês tiveram que passar... Vamos dizer, não fizeram velório, mas choraram, sentiram a perca. Como é que foi nesse momento que a família descobriu, percebeu, começou a viver, tem que acreditar que aquilo estava acontecendo? Tivemos que acreditar e suportar a dor sozinha, né? Só conversando através do grupo, que já tem, da família Sinimbu, e ter que superar tudo em casa. Porque a gente não viu eles, a gente não enterrou e ninguém nem sequer podemos ter dado um abraço no outro. Foi muito triste pra gente. Eu não morava com ela, entendeu? Aí depois que ela perdeu os filhos dela, eu vim com meu esposo e minhas crianças morar com a Dona Maria. Porque eu pensei, criança, ela traz alegria, né? E meu cunhado, ele morava. Hoje eu estou morando no quarto dele, né? Que é o aqui da frente. Então, nesse momento que nós viemos morar com a Dona Maria, eu vim cuidar dela, trouxe meus filhos, larguei tudo para vir para cá, ficar com ela. Além de ter que suportar a dor, a pessoa tem que suportar, porque a morte é algo que ninguém quer, que ninguém espera. E hoje, no dia 2 de novembro, dia de finados, onde várias famílias vão nos cemitérios, vão dar um adeus, vão lembrar dos pais, dos filhos, dos irmãos que já estão ali enterrados, né? Nem isso a família pode fazer, porque não tem um lugar específico a qual a família pode ir lá, pode procurar, pode se direcionar. Ali meu ente querido está enterrado. É mais difícil ainda? É mais difícil. A gente ainda não conseguiu ainda ver lá no cemitério onde eles estão enterrados, né? Que a gente ainda não pôde entrar no cemitério. Então dói mais pra gente não poder ir lá, colocar uma flor, acender uma vela para eles. Só tem que ficar em casa, orar, né, por eles, que eu sei que eles estão em bom lugar. São milhares de vidas que estão enterradas no maior cemitério do Amazonas. Famílias que nem na hora da morte puderam se despedir. E nem neste dia 2 de novembro, dia de finados, os familiares podem visitar as sepulturas, pois alguns não sabem nem onde é o local que pais, filhos, irmãos foram enterrados. O único jeito, no dia da saudade, é olhar para as fotos e guardar no coração. Dona Maria, se a senhora tivesse a oportunidade de dar um último adeus aos seus filhos, se a senhora tivesse a oportunidade de falar com eles novamente, o que a senhora falaria? Tem tanta coisa, né?
Que é até difícil falar, né? É. Só queria dizer que eles me deram muita falta, muita saudade. Fico muito triste sem eles aqui em casa. Tem que se conformar, né? Se a senhora pudesse fazer um pedido hoje, que pedido a senhora faria? De meus filhos estarem aqui. A senhora queria os seus filhos de volta? É, A senhora sente muita saudade? sinto demais. Hoje a senhora sabe o que é a palavra saudade? Sei. Sei porque eu sinto, né? Sente a falta, sente a distância? É. A ausência deles é muito grande. São nomes de homens, mulheres, crianças ou adultos a perder de vista, mas nunca da memória de quem ficou.